10 ferramentas online para ajudar programadores e programadoras front-end e também web designers. Eu vou mostrar ferramentas que vão ajudar e muito a desenvolver layouts para web, seja de páginas ou aplicações, que vai fazer com que você desenvolva de forma muito mais fácil e rápida, o que vai aumentar bastante a sua produtividade. Essas ferramentas vão te ajudar a escrever, por exemplo, geradores de gradiente, ferramentas para ajudar a gente a criar animações com CSS, banco de imagens. Também vou mostrar um site que gera imagem randômica para nós usarmos nas nossas aplicações, nos nossos projetos, melhor dizendo. Também vou mostrar sites para a gente baixar fontes, baixar ícones, enfim, eu vou te mostrar uma série de ferramentas que com certeza em algum momento será muito útil para você. Então pega papel e caneta, anota todas as URLs que eu passar e fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhuma dessas ferramentas, que eu tenho certeza que pelo menos em algum momento da sua vida vai te ajudar bastante. Mas antes da gente começar de fato a mostrar o conteúdo, eu quero falar uma coisa que há muito tempo eu tenho vontade de falar, que é: roda a vinheta, produtor! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlive.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é um gerador de gradiente, ou seja, nós vamos visualmente escolher as cores do nosso gradiente e ele vai gerar o código para a gente colocar lá nas nossas folhas de estilo. Vamos lá ver? Simbora na tela do meu computador, se liga. Então está aqui, eu tenho esta URL cssgradiente.io, tá? E basicamente é muito simples, né? A gente vai escolher aqui as cores do nosso gradiente. Aqui em cima nós temos uma visualização, eu posso arrastar esse ponto inicial, esse ponto intermediário, melhor dizendo, posso arrastar esse ponto final daqui, eu posso também acrescentar outros pontos, por exemplo, eu posso colocar aqui um gradiente vermelho, ok? Posso mudar de linear para radial também, aqui nós temos o resultado final, tá? Aqui a gente tem algumas digamos assim, algumas formas da gente alterar também as cores e também os pontos, né? Então, por exemplo, quando eu mexo nesse vermelhinho daqui, eu estou mudando aqui e também estou mudando aqui. A gente pode colocar valores manualmente. É isso aqui. Quando eu altero este valor daqui, esse drag and drop, digamos assim, eu estou alterando também este valor daqui, tá? E aí a gente pode mudar, como eu falei, linear ou radial, e aqui embaixo nós temos o código do CSS que você pode selecionar e você pode também clicar aqui embaixo para Copy to Clipboard, e aí você vai copiar esse código e colar lá no seu editor. Bacana? Então essa foi a primeira ferramenta que eu acho bastante útil para gerar os nossos gradientes de forma muito mais intuitiva e visual. Bacana? Agora eu quero mostrar para vocês 3 ferramentas online que vão te ajudar a desenvolver as suas animações na web, tá? Então vamos lá, sem enrolação nenhuma, direto para trás do meu computador, se liga. Muito bem, a primeira ferramenta que eu quero mostrar é essa cubicbezier.com, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui? Nós temos uma forma da gente visualmente identificar o que está acontecendo quando a gente trabalha com Cubic Bezier, tá? Porque o Cubic Bezier é uma forma da gente melhorar, digamos assim, ou alterar a função de animação. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas palavras mágicas que lá no CSS nós podemos trabalhar, né? Por exemplo, easy, linear e tudo mais. E se a gente for olhar aqui em cima, o que significa esses números? Significa x1, y1, x2, y2, ou seja, eu posso mover aqui o 1, olha só, x1, eu estou movendo apenas esse primeiro número, e esse número ele varia de 0 até 1, então se eu chegar até no final ele vai virar 1 aqui, e da mesma forma esse daqui seria o y1, ou seja, eu posso mover esse ponto até lá em cima, e eu estou movendo este valor daqui que agora está em 0,38, tá? Ou seja, lá no final ele também vai virar 1 ali. E a mesma coisa aqui, esse outro pontinho daqui é a mesma coisa, tá? Ele varia de 0 a 1 e eu tenho aqui a opção X e Y. Bacana? Muito bem, então o que acontece? Aqui nós temos o time e aqui nós temos a progressão da animação, ou seja, neste quadrado nós temos no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical a progressão da animação. Por exemplo, esta página, né, esta aplicação aqui, ela tá mostrando pra gente uma animação de translate, tá? Então, se eu deixar desta forma aqui, vindo para baixo e depois subindo e depois voltando aqui, né, voltando pro ponto 1,
o que vai acontecer? A minha animação do Translate, ela vai um pouquinho para trás, depois ela vai acelerar de uma vez, tá? Porque aqui eu tenho muita progressão em pouco tempo, e depois ela vai passar um pouquinho e depois voltar. Se eu der clicar aqui em Go, olha só o que vai acontecer, tá? Então ele está fazendo uma comparação entre a animação Easy, que é essa aqui, e essa cor de rosa que foi a que nós editamos. Então se eu clicar aqui em Go novamente, olha lá, nós temos esse resultado. Posso aumentar um pouquinho o tempo, olha só, ele vai para trás, acelera de uma vez, volta e é isso aí, tá? Então é muito mais fácil nós visualizarmos, né, através desse gráfico e ver aqui a animação do jeito que está ficando, do que nós interpretarmos esse monte de número aqui, tá? É muito mais difícil, interpretando esse monte de número, chegar num resultado satisfatório. Apesar de que a gente sabe o que significa cada um desses números, mas é muito difícil a gente, através olhando esses números, saber exatamente como que vai ficar essa animação. Então, primeira ferramenta, cubicbezier.com. Segunda ferramenta que eu quero mostrar é essa Animista. E basicamente o que ela vai nos dar, né? Ela vai gerar pra gente algumas, digamos assim, algumas animações pré-definidas, tá? A gente tem aqui várias configurações dessas animações, mas eu posso, por exemplo, olha só, se eu clicar aqui em Reload, olha lá, eles estão fazendo essa animação e estou visualizando. Então, por exemplo, Scale Up Left. Olha só, quando eu altero aqui, ele está movimentando ali a animação. Aqui a gente tem algumas configurações, como também o Time Function, temos aqui a duração e por aí vai. Você pode fazer alguma brincadeira aí, tá? E aí nós temos outros tipos, por exemplo, Swing, olha só. Se eu clicar aqui, ele roda a animação novamente. E aqui embaixo a gente tem Swing Top Back, Bottom Forward, ok? Olha lá, se eu clicar aqui para ele rodar novamente, bacana. Então vale dar uma brincada aqui, a gente tem Flip, Flip 2, olha lá, tá? Bacana, olha só, vou clicar em qualquer um aqui para a gente ver, olha lá. Bacana, então nós temos aqui vários estilos de animações já prontas, tá? E aí, basicamente, para a gente gerar o código, basta você clicar aqui nesse último ícone aqui, ele vai gerar o código para a gente. E basicamente o que você vai precisar fazer é copiar e colar isso aqui lá no seu código, tá? Então a mágica acontece aqui nesta animação, né? Neste keyframes aqui, bacana, olha só, tá? E aí você simplesmente pode utilizar esta classe que utiliza esta animação daqui, bacana? Olha só o Cubic Bezier aí que eu acabei de mostrar. E nós temos aqui uma outra ferramenta de animação que basicamente é muito similar a essa anterior, que a gente vai, por exemplo, olha só, deixa eu escolher algum aqui, deixa eu pegar Other Effects, nós temos aqui, por exemplo, o Shake, e aí ele vai fazer a animação ali para nós vermos, olha lá, tá? Temos algumas animações interessantes aqui, temos animações mais simples também, então, por exemplo, Fade In Down Big e alguma coisa assim, tá? Fade In Up, e é isso aí. Então nós temos aqui várias animações já prontas. Assim que você encontrar uma que você goste, você vem aqui, Show CSS Code, ele vai te mostrar aqui o CSS, você pode copiar e colar na sua página também. Bacana? Então, essas três ferramentas aí que eu gostaria de mostrar para vocês. A próxima ferramenta que eu quero mostrar é para gerarmos sombras, tá? E é muito fácil gerar sombra, né? Basicamente a gente trabalha com Box Shadow, mas essa ferramenta nos permite criar mais de uma sombra ao mesmo tempo, tá? O que pode gerar efeitos bem bacanas. Eu vou mostrar para vocês direto na tela do meu computador, se liga. A URL é essa, shadows.brown.af, bacana? E basicamente o que a gente vai fazer aqui é gerar a quantidade de sombra. Então, por exemplo, eu posso diminuir aqui o número de sombra, olha só, tá? Eu posso aumentar ou diminuir e posso também trabalhar aqui com a transparência, né, da última sombra, olha só, tá? Esse tipo de sombra aqui, utilizando com um simples Box Shadow, a gente não consegue chegar nesse resultado, tá? Então, esta ferramenta vai ajudar a gente nesse sentido, tá? Que a gente pode fazer algumas experiências aqui, ver o que acontece, tá? Até chegar no resultado satisfatório aí. Bacana? Aqui nós vamos trabalhar com a distância, olha só, distância na horizontal, distância na vertical, bacana? Você pode fazer aí algumas brincadeiras. Aqui também nós temos algumas configurações que nós podemos utilizar, mas é basicamente ficar mexendo aqui e visualizar o resultado final até chegar no resultado que você
ache satisfatório. Bacana? Olha só, tá, pessoal? Muito bem, então essa ferramenta é bem simples, basta você ajustar aqui os valores que você quiser e no final pode copiar este código daqui e colar no seu elemento lá para ter esse resultado. A próxima ferramenta que eu quero mostrar é um gerador de clip path, tá? Por quê? Porque é muito difícil, assim como o Cubic Bezier, é muito difícil nós, através de colocando números dentro do nosso código CSS, é muito difícil a gente interpretar o resultado final. Então é muito mais fácil nós utilizarmos uma ferramenta visual que vai colocar os valores numéricos para a gente e a gente simplesmente depois copia aquele código e cola no nosso editor de código, como o Visual Studio Code, por exemplo, ou seja, que nós vamos colar no nosso próprio CSS. Sem enrolação nenhuma, direto na tela do meu computador, se liga só. Muito bem, então está aqui, nós temos esta URL, tá? Que é um gerador de clip path, e aqui nós temos algumas imagens que nós podemos trocar aqui. Então, o clip path é o cara que vai gerar como se fosse uma máscara nas nossas imagens, tá? Então nós podemos editar este cara, nós podemos editar esses pontos, olha só. E aqui embaixo, não sei se está dando para ver aqui, mas aqui embaixo nós temos um código, tá? Nós temos um código clip path, polygon e alguns valores aqui. Como nós temos 3 pontos, né? Então ele está me mostrando aqui quais são os pontos. Deixa eu clicar fora, é isso aí. Ele está me mostrando aqui os pontos que eu estou editando, tá? E o bacana é que eu tenho outras opções, tá? Então nós temos aqui várias opções para a gente poder trabalhar, tá? E aqui ele mostra, quando você clica num ponto, ele mostra um xizinho para o caso de você querer remover esse ponto, tá? Então repara, é muito mais fácil eu visualmente identificar o que está acontecendo do que olhando esses códigos aqui embaixo, esses valores de porcentagem, bacana? E aí nós temos várias formas, né, que nós podemos utilizar, e também nós temos o Custom Polygon. O que esse cara vai fazer? Aqui mesmo ele mostra uma mensagem pra gente, ó. A gente vai clicar para adicionar pontos, então eu vou vir aqui, eu vou clicando e ele vai adicionando ali os pontos à medida que a gente quer. Bacana? E aí nós podemos simplesmente copiar e colar este código daqui. Bacana? Aqui nós temos algumas configurações, né, de tamanho do Canva e por aí vai. Vale dar uma olhadinha aqui nesse site também. Legal, pessoal? E outra forma da gente criar desenhos utilizando o CSS, né, a gente pode também utilizar a propriedade border, tá? Então, com a propriedade border, nós conseguimos desenhar formas muito malucas, tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima ferramenta, olha só. Então tá aqui, esta URL, tá? Eu não vou falar essa URL, vou deixar na descrição aqui, mas é Fancy Border Radius, bacana? E basicamente, o que a gente tem aqui? Nós temos alguns pontos, né? Aqui eu tenho sempre 4 pontos que nós podemos utilizar para gerar esses desenhos aqui, olha só, tá? Aqui a gente tem uma configuração também que a gente pode aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho, olha só, largura e altura, bacana? E basicamente é isso. E basicamente o que eu vou fazer é trabalhar aqui com esses pontos dessa forma aqui, olha só, tá? Então é uma ferramenta também que pode nos ajudar aí a gerar essas formas malucas simplesmente com CSS, tá? E da mesma forma você pode clicar aqui em Copy, você vai copiar esses códigos e vai colar na propriedade Border Radius do elemento que você quer para ter essas formas aqui bem doidas. Legal, pessoal? Se tem uma coisa que eu nunca escrevi na mão, foi CSS para customizar a barra de rolagem. Sempre que eu preciso fazer isso, eu acabo utilizando um gerador para me ajudar, porque não é uma coisa que a gente utiliza todos os dias ou todas as semanas, por exemplo, é uma coisa que a gente vai decorar como se faz, e os geradores estão aí para isso, para nos ajudar, tá? Então, quando eu preciso criar um CSS para formatar a barra de rolagem, eu utilizo esse site que eu vou mostrar para vocês. Olha só, na tela do meu computador. Então tá aqui, eu sempre utilizo esse cara, cssportal.com/css scrollbar generator, tá? E basicamente a gente tem aqui um exemplo, né, de barra de rolagem, ok? E aqui nós temos as propriedades que nós podemos mudar, ok? Então, background color, eu posso vir aqui colocar um vermelho, por exemplo, ele está atualizando aqui e também está atualizando aqui, olha só, no próprio site ele também atualiza, tá? Então aqui nós conseguimos configurar o hover, o active, por aí vai, podemos trabalhar com a espessura, olha só, tá? Com o radius, bacana, nós podemos aí
fazer várias configurações, tá? Então, Thumb Properties, você pode mudar a cor aqui para ver o resultado final, enfim, é bem tranquilo, é só dar uma fuçada aqui e ver o que acontece de fato na sua página. E depois que você configurar tudo, basicamente você vai pegar o seu código, o código CSS aqui embaixo, vai clicar em Copy e vai colar no seu editor de código sem nenhum problema. Legal? Vou falar uma coisa para vocês. Eu sou péssimo para escolher cor, tá? A minha formação é design, mas por mim fica tudo com fonte preta e fundo branco, ou vice-versa. Bacana, mas eu sou muito ruim para escolher cor. Se eu não tiver uma ferramenta ou pelo menos algumas referências para me ajudar, né? Eu já mostrei inclusive em outros vídeos aqui no canal como que eu faço para me basear em outros projetos para criar os meus próprios layouts, tá? Mas enfim, isso é outro assunto. Aqui eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que pode ajudar na escolha das cores. Então se liga só, na tela do meu computador. Então esta URL, tá? colormind.io, e basicamente o que você vai fazer? Você vai ter aqui algumas cores, né? Para gerar, digamos assim, todo o seu projeto visual, tá? Você pode ir clicando aqui em Generate, ele sempre vai mudar alguma cor para você, ok? Ele vai mudando as cores para você, e você pode também, inclusive, editar uma dessas cores. Por exemplo, eu quero que o meu projeto ele tenha a cor base vermelha. Então você clica nesse ícone do meio daqui e pode selecionar aqui a cor ou colocar o código da cor que você, se você souber qual que é, né? Mas enfim, aqui eu vou escolher qualquer cor aqui, desse jeito, e é isso aí, ok? Vou clicar aqui fora e eu posso agora travar esta cor. Olha só, travei esta cor, ela já não vai mais ser alterada. E aí eu posso ir trabalhando aqui com o Generate, né? Ele vai gerando outras cores para mim. E quando você achar um esquema de cor que você acha bacana, você já tem aqui os códigos prontos para você utilizar. Bacana? Você também poderia fazer upload de uma imagem. Então imagina que você encontrou uma imagem que você quer manter um esquema de cor baseado numa imagem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Image Upload, eu vou vir aqui Image Upload, vou selecionar qualquer imagem daqui. Então peguei a thumb do meu último vídeo e tá aqui, a partir dessa imagem ele gerou um esquema de cores. Olha só, bem bacana, né? O próximo assunto que eu quero mostrar para vocês é com relação a banco de imagens, né? Como que a gente pode encontrar imagens para colocar em nossos projetos, tá? De vez em quando alguém me pergunta isso, seja no Facebook, seja no Instagram, enfim, de vez em quando alguém me pergunta onde encontrar imagens grátis para incluir em nossos projetos. E eu vou mostrar para vocês não uma, não duas, mas 4 URLs que pode te ajudar nessa missão. Então vamos lá? Vamos conferir na tela do meu computador, se liga. Bom, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque basicamente nós temos o site Unsplash, então ele já te mostra aqui, ó, Search Free High Resolution Photos, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, Development, por exemplo, olha só, Developer, vou pressionar o Enter aqui e ele vai me mostrar algumas imagens que eu posso utilizar em meus projetos. Bacana? Pixabay.com, mesma coisa, você vai digitar aqui alguma coisa, então, por exemplo, Developer, desse jeito, pressionar o Enter, aqui, na verdade, clicar aqui embaixo, vamos ver o que ele vai mostrar. Aqui você tem que tomar cuidado, porque estas imagens de cima, e se não me falha a memória, aqui no final também, são imagens pagas, tá? Que você vai ser redirecionado. Enfim, é só ficar esperto aqui, ou esperta, né? É só ficar esperto quando aparecer essas imagens patrocinadas aqui. Mas se ele tiver aqui embaixo, olha só, 3.376 imagens gratuitas. Então você pode simplesmente clicar nesses caras aqui e utilizar em seus projetos, tá? Pexels.com, mesma coisa, você vai fazer uma busca aqui. Então, por exemplo, Developer, desse jeito, eu vou clicar na palavrinha aqui, ele vai me mostrar várias fotos, né? Inclusive a gente tem vídeos também, tá? Então, quando você encontrar vídeos no YouTube que tem, digamos, vídeos mais genéricos, muito provavelmente eles foram baixados daqui desse site Pexels, tá? Então aqui a gente tem várias imagens que nós podemos também utilizar em nossos projetos. E uma maneira bem bacana para quando nós estamos projetando, né, seja uma aplicação, seja o nosso próprio site, mas ainda nós não temos as imagens de fato, a gente pode utilizar, digamos, imagens fakes, tá? O que isso significa? Significa que eu vou colocar imagens aleatórias e randômicas em nosso site, simplesmente para ter uma ideia de como que o nosso projeto visual está ficando, tá? Vale dar uma olhadinha aqui nesse site, pixum.photos, tá? Vale dar uma olhadinha, mas basicamente ele mostra aqui como que você usa. Basicamente você vai incluir uma imagem colocando, né, apontando o src
para esta URL, e aqui nós temos, ó, 200, 300 significa a largura e a altura respectivamente. Se eu clicar aqui, olha lá, ele vai me mostrar uma imagem, e eu também, deixa eu tirar esse código daqui, eu também posso, por exemplo, colocar aqui, ó, 600 por 800, tá? Por exemplo, olha só, pressionar o Enter, deixa eu tirar esse ponto JPG no final, agora sim ele vai gerar a imagem para mim, tá lá, eu posso utilizar essa imagem. Sempre que eu dou reload aqui, ele vai gerar uma outra imagem, né? Ou melhor, se eu vier novamente, eu vou copiar e colar, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar essa mesma URL, olha só, se eu dar um Enter, ele vai gerar uma imagem, se eu colar novamente e der um Enter de novo, ele vai gerar outra imagem, ou seja, se você utiliza esta URL que ele está te mostrando aqui, toda vez que você abrir a sua página, a imagem será outra, tá? Não tem garantia de que será a mesma imagem, ok? Porque é imagem falsa mesmo, é só para a gente poder utilizar enquanto estivermos desenvolvendo. Muito bem, as próximas duas URLs que eu quero mostrar para vocês são URLs que vão ajudar a encontrarmos ícones para colocar nas nossas aplicações, nos nossos sites. Bacana? Bom, a primeira URL seria essa aqui, fontemson.com, tá? Eu não vou me aprofundar mostrando aqui para vocês, porque eu já tenho um vídeo que eu ensino passo a passo a como utilizar os ícones desse site, então dá uma conferida lá. Eu vou deixar um card no final desse vídeo e também vou colocar o link na descrição. Bacana? Então, se você tiver afim, confere lá como utilizar o fonte Emson. Nós temos o iComum.io. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse ícone aqui de cima, iComum.app, e basicamente o que você vai fazer é muito simples, é selecionar os ícones de sua preferência, tá? Você pode inclusive fazer uma busca aqui, ok? Você vai clicar nos ícones que você quiser incluir na sua página ou na sua aplicação, e no final você pode tanto utilizar a versão SVG ou você pode utilizar a versão fonte. Bacana? É bem tranquilo, não tem muito segredo, você vai fazer o download e vai descompactar o diretório, não tem segredo nenhum. Mas se você tiver dificuldade, coloca nos comentários que eu posso fazer um vídeo só mostrando esse site, tá? É bem tranquilo, na verdade, não teria muito o que mostrar, mas eu posso sim fazer um vídeo mostrando como que utiliza esse iComum.io. Bacana? Se você achar válido, coloca nos comentários que eu posso fazer sim, sem problema nenhum. E pra gente finalizar, eu quero mostrar dois sites para vocês, para a gente baixar fontes customizadas para nós utilizarmos nos nossos sites. O primeiro URL é basicamente, acho que todo mundo já conhece, mas eu quis mostrar aqui para vocês. Pode ser que alguém ainda nunca tinha ouvido falar, por isso eu estou colocando aqui esta URL, fontes.google.com. Bacana? Basicamente o que a gente vai fazer aqui, a gente pode procurar uma fonte, a gente também pode navegar entre as categorias aqui, e assim que você encontrar uma fonte, por exemplo, eu colocar essa fonte aqui, Moondance, tá? Você pode selecionar os tipos que você quer, se você quer fina, um pouco mais grossa, negrito e por aí vai, e aqui embaixo ele vai te mostrar a maneira que você faz para utilizar, tá? Você pode fazer tanto o download dessas fontes e colocar no seu próprio servidor, ou você pode fazer o vínculo do arquivo do próprio Google e aqui embaixo você utiliza onde você quiser. Então, por exemplo, no seu elemento você vai colocar aqui a fonte que você está utilizando e aqui no CSS você vai fazer a importação, tá? Ele tá me mostrando aqui a Roboto, porque na verdade eu já tinha selecionado em outro projeto essa Roboto. Deixa eu remover todos e aqui embaixo eu posso vir aqui e clicar, por exemplo, se eu clicar Select Regular, ele já vai colocar aqui, olha só, regular 400, eu posso colocar outros tamanhos também e por aí vai, tá? É bem tranquilo, vale dar uma fuçadinha nesse site também. E um outro site que eu gosto bastante é esse aqui, fonteskirl.com, tá? Como é que ele vai funcionar? Você vai buscar a fonte que você deseja incluir nas suas páginas, tome muito cuidado para utilizar fontes que sejam licenciadas para você utilizar na web, tá? Então são essas fontes que tem esse ícone do globo aqui. Então olha só, se eu clicar nesse ícone, o que ele está me dizendo ali? Olha lá, fazer a importação utilizando fonte Face é livre de licença, tá? Que você pode utilizar nas suas páginas da web sem problemas nenhum. Bacana? Uma questão é que eu acho que é mais legal a gente sempre utilizar essas fontes free, obviamente, tá? Que você não vai ter problema com direitos autorais, mas você sempre faça o download deste OTF
no próprio FontSquirrel, porque se eu clicar aqui nesse off site, eu vou ser levado para um outro serviço, pode ser que ele me peça para fazer login, para fazer cadastro, enfim. Existe uma série de outras páginas aí que vai me obrigar a fazer o cadastro para fazer o download dessa fonte, tá? Nesse caso aqui, ó, download OTF, download TTF, você pode utilizar sem problema nenhum. Então, por exemplo, eu vou baixar essa aqui, ó, tá? Alex, olha só, ela é livre, tá? Eu posso utilizar sem problema nenhum. Eu vou fazer o download desse OTF, tá? Depois que você tiver feito o download desse OTF, olha só, eu vou fazer para mostrar para vocês. Fiz o download aqui de um .zip e descompactei esse cara, tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é um arquivo de TXT, que eu vou ter informações sobre a licença, e aqui nós temos um arquivo TTF, bacana? Depois, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em Web Font Generator, ok? Clico aqui e eu vou fazer o upload daquela minha fonte TTF que eu acabei de baixar, tá? Que eu fiz o download e descompactei o diretório zipado. Então eu vou clicar em Upload Fontes e vou fazer aqui o upload desse TTF, ok? Você vai clicar aqui você vai aceitar esse termo e depois você vai fazer o download do seu kit. Eu vou fazer exatamente isso agora, vou clicar aqui e vou esperar um pouquinho. Muito bem. Fiz o download aqui no mesmo diretório, tá, que eu tinha feito antes, e aí ele baixou aqui um .zip, eu descompactei esse .zip e gerou este diretório aqui contendo os arquivos que eu preciso, a folha de estilo, o HTML e por aí vai, tá? Na verdade, HTML é só uma demonstração de como a gente utiliza essa fonte, mas aqui a gente tem simplesmente a fonte Wolf e o Wolf 2, o que já vai dar aí um bom suporte pra gente. Bacana, pessoal? Então, FontSquirrel é um site que eu gosto muito também. Você conhece alguma outra ferramenta que pode ajudar programadores e programadoras front-end? Coloca aqui no comentário, por favor, para mais gente ficar sabendo. Mas atenção, não coloca o URL, coloca simplesmente o nome do projeto, né, o nome do site, enfim, que a gente pode fazer uma busca lá no Google até encontrar. Bacana? Não coloque o URL, porque muito provavelmente o Google vai bloquear o seu comentário. Bacana? Eu sei que foi muita ferramenta, tentei falar mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo, mas é muita coisa que eu tinha que mostrar para vocês. Espero que você tenha gostado e se você gostou, considere deixar o like para mim e veja se não está inscrito no canal. Se não tiver, considere também se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Aqui nesse canal nós temos vídeo toda a semana, sempre falando de tecnologia web e carreira para quem está começando na área. Espero de coração que você tenha gostado e convido você a conferir os 2 últimos vídeos que eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui. Bacana, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!